agora é a hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Na semana passada, o advogado Pedro Puccini falou da possibilidade do produtor ser indenizado pela passagem das torres de energia de transmissão elétrica nas fazendas. Hoje, os esclarecimentos do especialista são em torno do uso da água, a servidão de passagem para acesso da água na propriedade vinda do seu vizinho de cerca. Aliás, você sabia que existe uma lei que trata do direito de vizinhança? E eu já te pergunto, você se está bem com o seu vizinho de fazenda? Situações à parte, confira aqui os detalhes na tela. Saudações mais uma vez no Direito Agrário. Aproveitando da temática da edição passada sobre servidão de passagem de transmissão de energia elétrica, hoje nós vamos tratar de outro bem de interesse público, também interessante relacionado à servidão de passagem, que é o uso da água, né? A servidão de passagem para acesso à água na propriedade do vizinho. O fato é que o direito de vizinhança ele traz uma série de discussões e limitações que é estabelecido pela legislação para resguardar a convivência social, o mútuo respeito à propriedade, às propriedades, né? Porque a vizinhança por si só já é uma fonte permanente de conflito. E para resolver esses conflitos, as respostas, elas são, nesse caso do acesso à água, são encontradas no Código Civil com relação ao direito de vizinhança e no Código de Águas, no Decreto de 1934, com relação ao controle das águas pelo poder público. O Código Civil, no caso, ele é quem determina a denominada servidão de aqueduto. Aqueduto que é, na verdade, o meio pelo qual a água vai ser transferida de um local ao outro, que vai assegurar ao proprietário ou possuidor necessitado da água o direito de canalizar e conduzir essa água por meio das propriedades às suas custas, né? Devendo também previamente indenizar aquele que vai ser prejudicado pelo uso do terreno e também eventuais danos que as falhas no aqueduto possam produzir naquele imóvel onde ele vai ser transmitido. O aqueduto, né, ou melhor, um duto, canal ou tubulação, ele tem que ser construído de modo a causar o menor prejuízo dos proprietários vizinhos, né? E também ele vai ter que ser feito, como dito, às custas daquele que deseja acessar a água, né, que também vai arcar com as despesas de conservação desse aqueduto. Então, portanto, a canalização das águas pelo vizinho, através de propriedades alheias, ela é permitida pelo Código Civil e pelo Código de Águas, desde que sejam previamente indenizados os proprietários prejudicados, né, e podendo exigir que esse aqueduto, canos, tubos, manilhas e etc., seja subterrâneo quando atravessar áreas edificadas, ou hortas, ou áreas de produção, enfim, é possível exigir que seja feito dessa maneira. O fato é que a água é um bem de uso público, né, e por isso que deve ser franqueado aos seus vizinhos. Essa canalização, entretanto, ela só se justifica quando, para atender as primeiras necessidades da vida, que se fala na nossa jurisprudência, né, para os serviços de agricultura ou da indústria, para o escoamento de águas superabundantes também, né, quando há um excesso de água, ou para o enxugo e drenagem dos terrenos. Então, nesse caso, o proprietário prejudicado ele vai ter direito ao ressarcimento pelos danos que de futuro, né, venham da infiltração ou invasão dessas águas e também da deterioração das obras destinadas à canalização. O proprietário do solo que vai ser afetado, por sua vez, ele vai ter o dever, ou melhor dizendo, né, o dever de não criar obstáculo para o direito daquele que vai implantar essa canalização, né, de também fazer funcionar, de conservar um aqueduto e assim, dessa forma, são criadas regras, né, para tentar garantir o máximo de equilíbrio, de equidade, de justiça, para tentar dialogar um menor prejuízo do imóvel que vai ser onerado com essa servidão de aqueduto que nós chamamos, né? Como não pode impedir a efetivação dessa obra, cabe a esse afetado exigir então que, para comodidade, a canalização seja subterrânea, mediante tubulação,
né, que vai evitar danos em áreas edificadas, mas também tem que ser atendidas algumas exigências técnicas, né? Por isso é importante a contratação de quem faça esse tipo de projeto para produzir o menor prejuízo no imóvel onerado, né? O aqueduto também ele não inviabilizará que os proprietários cerquem, né, os móveis, construam sobre eles, né, sem que haja uma espécie de prejuízo para a sua segurança, para a sua conservação. O dono do solo, que vai ser onerado com esse aqueduto, ele poderá também, né, como já dito, fazer os seus cultivos, continuar a sua atividade produtiva e exercer o seu direito de propriedade, porque apenas vai ter que se abster de alguns atos que impeçam a passagem de condutos de água, né, mas não inviabiliza a área toda. Poderá também o proprietário dessa área que vai ser afetada pelo aqueduto utilizar as águas que excedam a necessidade daquele titular do aqueduto para poder satisfazer as suas necessidades, né? E se a água que flui pelo aqueduto, né, por outro lado, não se destinar à satisfação das exigências primárias, né, o proprietário desse aqueduto vai ser indenizado pela retirada das águas que foram supérfluas, né, aos interesses do consumo daquele que retirou as águas. Então, bom, o fato é que como a água é um bem de domínio público, de uso múltiplo, cada caso analisado ele deve verificar se há o dever de suportar a passagem do aqueduto pela propriedade, porque o mero direito abstrato, né, ao acesso da água, ele não obriga necessariamente o reconhecimento desse direito de vizinhança do Código Civil. Então vejam que se por um lado o Código de Águas garante que é um bem de uso público, por outro, o direito de vizinhança do Código Civil não é absoluto, né? Então a garantia desse direito pelo Código Civil, ou seja, o direito de vizinhança para acesso à água, ele depende da verificação de não haver outro meio de acesso a essas águas. Se houver outros meios possíveis de acesso às águas, não há que se reconhecer esse direito de vizinhança, porque a passagem de aqueduto, segundo a nossa jurisprudência, seria mera utilidade. Então, mais um assunto abordado aí de interesse do produtor e numa próxima edição seguimos aí com mais direito agrário. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Puccini sabe tudo. Pessoal, existe lei para tudo. Nada de treta com seu vizinho de cerca aí não, tá bom? Falando em cerca, até sobre cerca lá, existe lei que trata sobre isso, tá? A responsabilidade dos dois, né? Então, por isso que eu falo sempre aqui, procure um advogado, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria técnica para poder tocar aí da melhor forma possível o seu negócio.